Imagina passar anos criando uma história sem perceber que você estava criando um livro. E é exatamente isso que aconteceu comigo. E o mais estranho é que, quando eu finalmente sentei para escrever, eu já tinha quase tudo. Eu tinha mundo, tinha personagens, tinha magia, tinha história, tinha até regras para coisas que ninguém nunca tinha perguntado. Só que faltava uma coisa. Eu precisava transformar aquela bagunça maravilhosa dentro da minha cabeça em algo que outra pessoa conseguisse entender. E foi aí que eu descobri uma verdade meio cruel. Criar uma história é fácil. Fazer essa história funcionar, aí sim, já é outra conversa. Oi, eu sou o RV e você tá no Reino do Mestre. E hoje eu quero fazer uma coisa um pouco diferente. Eu quero falar sobre o meu livro. Mas calma, isso aqui não vai ser um daqueles vídeos de 20 minutos dizendo que o meu livro é incrível e tudo mais. Não, até porque isso seria até meio suspeito. Eu sou o autor. E se eu sentasse aqui e falasse o meu livro é uma obra-prima, vocês poderiam educadamente fechar o vídeo. Então eu quero fazer uma outra coisa. Eu quero contar o que eu aprendi escrevendo ele. Porque escrever um livro mudou completamente a forma como eu enxergo histórias. E eu não tô falando só de literatura. Isso mudou como eu vejo animes, mudou como eu faço o meu RPG e mudou a forma como eu crio personagens. Até como eu conto histórias para os meus jogadores. E o mais engraçado é que tudo começou muito antes do livro existir. Mas para você entender isso de verdade, a gente precisa voltar para o final de 2020 e o começo de 2021. Foi nessa época que começou o universo que mais tarde se tornaria Faces do Abismo. Só que eu não comecei pensando em publicar um livro, nem de longe. Eu comecei criando uma história praticamente como um mangá. Mas eu não estava sozinho nessa. Eu estava junto do meu primo e da minha irmã. A gente criou personagens, criava situações, pensava em poderes, imaginava cenas. E aos poucos, aquele universo começou a crescer. Naquela época, eu não tinha a visão que eu tenho hoje. Eu não estava pensando em apresentar o mundo, eu não estava pensando em ritmo, eu não estava nem pensando em estrutura de romance. Eu só estava pensando na pergunta mais perigosa que existe para qualquer pessoa criativa. Mas e se? E se esse personagem tivesse tal poder? E se existisse tal lugar? E esse mundo tivesse tal magia? E se determinada pessoa tivesse uma história completamente diferente? E aí, você sabe como é que é. Uma ideia vai puxando a outra, e quando você percebe, já cria um continente inteiro. Porque aparentemente eu preciso mesmo decidir como o universo funciona antes de escrever a história. Durante muito tempo, esse projeto ficou crescendo desse jeito. Eu tinha ideias espalhadas, tinha personagens, tinha conceitos, tinham partes de mundos. E em 2024, eu finalmente tomei a decisão de escrever. E aí veio a primeira pancada. Eu achei que seria fácil. Afinal, eu já tinha tudo. Só precisava escrever, né? Não, não era nem perto disso. Porque eu descobri que ter um universo pronto não significa ter um livro pronto. Na verdade, às vezes significa ter um problema maior. Você sabe coisas demais e o leitor não sabe nada. Essa diferença virou uma das maiores lições que eu já tive. A primeira coisa que escrever um livro me ensinou foi bem simples na real. Ter um mundo não significa ter uma história. Essa diferença parece até que pequena, mas não é. Quando você cria o universo, você pode inventar qualquer coisa. Você pode criar raças, criar continentes, criar magia, pode colocar monstro, criar um sistema político complexo, pode até inventar uma religião, pode criar uma história de milhares de anos. E sabe o que o leitor te pergunta? Tá, mas por que eu deveria me importar com isso mesmo? E essa pergunta dói, porque você passou meses pensando naquele mundo. Você sabe o nome de cada lugar. Sabe quem fundou cada cidade, sabe de onde determinado povo veio, sabe como funciona a magia. Você sabe o que aconteceu há 200 anos antes da história começar. Mas o leitor não sabe. E ele acabou de abrir a primeira página. Ele não tem obrigação nenhuma de saber. E foi aí que eu comecei a perceber o problema. Eu estava tentando contar uma história usando informações que só funcionavam para mim. E precisava aprender a transformar esse conhecimento em narrativa. E isso muda tudo. Porque uma informação não é automaticamente interessante só porque é importante para o autor. Você pode ter a história mais absurda sobre um reino, mas se essa informação não tiver relação com alguém naquele momento, ela vira só decoração. Eu comecei a perceber isso principalmente por causa da fantasia.
Fantasia medieval tem um pequeno problema. Ela adora explicação. Tem magia, tem criaturas, tem povos diferentes, tem lugares com nomes impossíveis, tem conceitos que o leitor nunca viu. Você precisa explicar. Mas, se explicar demais, o leitor sente que entrou numa aula. E eu não queria escrever uma aula. Eu queria contar uma história. Então, veio outra pergunta. Como eu faço o leitor entender o mundo sem parar a história para explicar o mundo? Essa pergunta me perseguiu. E a resposta foi uma das coisas mais importantes que eu já aprendi. O mundo precisa aparecer através das pessoas. Se existe magia, eu não preciso começar dizendo tudo sobre a magia. Eu posso mostrar alguém sofrendo com ela. Posso mostrar alguém usando ela. Posso mostrar alguém tendo medo. Posso mostrar uma consequência. Porque quando o leitor entender uma regra através de uma história, aquela regra deixa de ser informação. Ela vira experiência. E isso parece simples, só que muda completamente a forma de escrever. Foi aí que Arabelle começou a se tornar ainda mais importante, porque ela não é uma personagem vivendo dentro do mundo. O próprio corpo dela é uma consequência das regras desse mundo, e aí o negócio fica muito mais interessante. Vamos fazer um teste. Eu posso criar um personagem agora, e ele é extremamente poderoso, tem uma habilidade rara, é bonito, inteligente, misterioso. Todo mundo respeita ele. Pronto, criei um personagem ou não? Porque isso é basicamente uma ficha técnica com cabelo bonito. E eu descobri isso escrevendo exatamente a protagonista do meu livro, a Arabelle. A Arabelle tem um núcleo de mana extremamente poderoso, quase infinito. E isso parece uma vantagem absurda. Só que existe um problema. O próprio poder dela está destruindo o corpo dela. E ela está doente por causa disso. E pode morrer a qualquer momento. E aqui aconteceu uma coisa importante para mim. Eu percebi que o poder dela só ficou interessante quando deixou de ser simplesmente poder. O núcleo de mana não serve para dizer, olha como ela é forte. Ele serve para criar uma pergunta. Como é viver sabendo que aquilo que existe dentro de você pode te matar? Agora temos uma personagem. Porque existe consequência, existe medo, desejo, relação e conflito. E principalmente, existe uma coisa que ela não consegue simplesmente resolver com um golpe. Isso mudou minha forma de pensar personagens. Eu comecei a perceber que habilidade não define uma pessoa, as escolhas definem. O que ela faz quando está com medo? O que ela faz quando perde? O que ela faz quando ganha? O que ela está disposta a sacrificar? E o que ela jamais faria? Essas perguntas começaram a importar muito mais do que lista de poderes. E isso também mudou minha relação com personagens de outras obras. Quando eu assisto um anime agora, eu presto atenção em coisas diferentes. Eu não quero apenas saber quem é mais forte. Eu quero saber por que aquele personagem escolheu aquilo. Porque poder cria espetáculo. Escolha cria história. E existe uma diferença enorme entre os dois. Arabelle poderia simplesmente ser uma personagem poderosa com uma condição triste, mas ela precisava existir dentro de uma família, dentro de uma sociedade, dentro de uma história e principalmente dentro de uma relação que mudasse tudo. O pai dela. E aqui eu comecei a entender que o conflito mais importante da história não precisava estar em uma batalha, ele poderia estar dentro de uma relação, porque o pai dela sabe que a filha pode morrer, e ele faz de tudo para impedir isso. Tudo. Inclusive colocar a própria vida nessa conta. E aí aparece uma pergunta muito mais complicada do que quem é o vilão? E se torna até onde você iria para salvar quem ama? Essa pergunta mudou completamente a forma como eu enxergava aquela história. Porque agora não é mais sobre apenas uma história de magia. Era sobre pessoas tentando lidar com algo que não consegue controlar. E eu ainda nem tinha percebido a próxima lição. Essa talvez tenha sido uma das maiores coisas que eu aprendi. Nem todo conflito precisa de um vilão. Eu não estou dizendo que histórias não precisam de um antagonista. Claro que precisam. Eu adoro um sujeito entrando em cena com uma capa e dizendo que vai destruir o mundo. É legal, mas algumas das melhores dores de uma história não vêm do mal. Vem de alguém tentando fazer a coisa certa. O pai de Arabelle quer salvar a filha. E é só isso. Não existe nada de estranho nisso. Qualquer pai faria o impossível para proteger o filho. Mas histórias ficam ainda mais interessantes quando o impossível parece ainda pior. Primeiro você protege, depois você sacrifica alguma coisa, depois sacrifica outra. Quando percebe, você está colocando a própria vida na mesa.
E aí vem a pergunta que ficou muito mais interessante. Quando proteger alguém deixa de ser amor e começa a ser desespero? Eu não precisava responder isso com uma frase. Eu precisava deixar a história fazer a pergunta. Essa foi outra descoberta. Às vezes, o escritor não precisa dizer ao leitor o que exatamente ele tem que pensar. Ele só precisa construir uma situação em que pensar seja inevitável. E isso me fez olhar diferente para a relação entre Arabelle e o pai. Porque existe uma coisa cruel nessa situação. Ele está tentando impedir uma morte que pode ser inevitável. E ela precisa viver sabendo disso. É uma relação construída em cima de uma contagem regressiva. Só que ninguém sabe exatamente quando o relógio chega a zero. E isso muda cada decisão. Um momento normal pode ganhar peso. Uma conversa simples pode carregar medo. Um gesto de carinho pode parecer uma despedida. E aí, eu entendi algo que hoje parece bem óbvio. O perigo não precisa estar acontecendo para existir tensão. Às vezes basta saber que ele pode acontecer. Essa ideia mudou muito minha forma de escrever. Eu comecei a pensar menos sobre o que explode agora e mais sobre o que exatamente esse personagem sabe que pode acontecer. Porque esse conhecimento também pode ser uma ameaça. E quando o personagem sabe que algo ruim vai acontecer, o leitor começa a esperar. E essa espera cria uma tensão. E uma tensão quase cruel. Você coloca uma pessoa na sala e diz: ela pode morrer. Agora o leitor olha para cada cena diferente. E isso me ensinou que o suspense não nasce apenas do desconhecido. Às vezes nasce do inevitável. E isso tem uma diferença bem grande. Magia. Essa foi uma das partes que mais me deu trabalho, porque eu amo criar sistemas. Se eu começo a criar uma coisa no universo, eu quero saber como funciona. Quem criou, por quê, qual limite, qual consequência, o que acontece se alguém quebra tal regra. E se você me deixar continuar, daqui a pouco eu continuo criando uma Constituição Federal para uma magia que aparece em 2 cenas. Só que existe uma diferença enorme entre saber como algo funciona e como contar tudo para o leitor. Eu precisei aprender isso na prática. No começo, eu tinha uma vontade enorme de explicar. Isso funciona assim, esse povo veio daqui, essa magia tem origem, e pronto. O leitor já sabe, problema resolvido. Só que não, o leitor não quer necessariamente receber a informação. Ele quer entender. Parece a mesma coisa, mas não é. Imagine que você está vendo um personagem usar magia pela primeira vez. Eu posso parar a história e explicar em 5 parágrafos. Ou eu posso mostrar a magia acontecendo, mostrar o preço, mostrar a reação de alguém, mostrar o medo e deixar o leitor juntar as peças. Quando você faz isso, o leitor participa, e a participação cria memória. Isso foi muito importante para mim, porque Forças do Abismo é uma história de origem. Existe contexto, existe a história anterior. Existe um mundo que já estava acontecendo antes da primeira página. Então eu precisava apresentar muita coisa. Só que apresentar não significa despejar. Eu precisava escolher o que o leitor realmente precisava saber naquele momento. E a palavra que mudou totalmente o meu processo criativo se chama momento. Porque uma informação pode ser útil na página 10 e essencial na página 100, ou até mesmo o contrário. Você não precisa contar tudo quando o personagem descobre. Você precisa contar quando a informação faz diferença. Isso parece uma regra escrita, mas também é uma regra de storytelling. E foi aí que eu comecei a entender uma coisa que eu vejo em praticamente toda história boa. A melhor exposição quase não parece exposição. Você tá assistindo, tá lá, tá sentindo, tá acompanhando, e só depois percebe: caraca, eu aprendi como esse mundo funciona, sem ninguém ter colocado isso num quadro na sua frente. E isso foi especialmente importante para mim, porque eu vinha do RPG. No RPG, eu posso explicar uma regra, posso parar a sessão, posso responder uma dúvida e posso adaptar. Num livro, o leitor está sozinho com uma página. Se eu falhar em explicar alguma coisa, não existe o jogador levantando a mão, não existe o mestre, só existe um leitor fechando o livro. E foi uma das lições mais humildes que eu tive que aprender. Você precisa escrever pensando em alguém que não sabe o que você sabe. Essa aqui foi dolorosa. Quando você passa anos imaginando uma história, ela fica perfeitamente dentro da sua cabeça. Você vê tudo. Você sabe como cada cena acontece, sabe a expressão do personagem, sabe o ambiente, sabe até mesmo o tom. Às vezes saberia até mesmo qual trilha sonora estaria tocando no fundo. Isso é um problema? Sim. O leitor não tem acesso a nada disso. Ele só tem palavras. E aí acontece uma coisa estranha.
Você escreve uma cena que parece incrível na sua cabeça, lê e pensa: putz grila. Não era isso. Isso aqui tá horrível. E essa sensação é péssima, porque você sabe que a cena era boa. Você viu a cena. Você imaginou ela perfeitamente. Ou não conseguiu colocar no papel do jeito que você queria. E aí eu aprendi que escrever é, em parte, tradução. Você pega uma imagem mental e tenta traduzir em palavras. Pega uma emoção e tenta traduzir para comportamento. Pega o mundo inteiro e tenta traduzir para detalhes. E toda tradução perde algumas coisas. Isso significa que você precisa escolher qual parte daquela imagem realmente importa. Qual detalhe faz o leitor sentir o que ele queria. Qual informação pode desaparecer. Qual cena precisa mudar. E foi aí que muitas das coisas que mais me fez crescer aconteceram. Eu comecei a aceitar que escrever não é proteger tudo que existe na minha cabeça. É escolher o que merece chegar ao leitor. Essa diferença é gigante. Porque no começo você quer colocar tudo. Depois você percebe que cortar também é criar. Uma cena pode ficar melhor quando você remove uma explicação. Um personagem pode ficar mais interessante quando ele não explica exatamente o que ele sente. Uma conversa pode ficar ainda mais forte quando você deixa uma pausa dramática. E uma história pode ficar mais viva quando você deixa o leitor preencher os espaços vazios. Isso também me ensinou a abandonar algumas ideias. E essa é uma das partes mais difíceis de criar. Você se apega. Você pensa, putz, eu gostei disso. Mas gostar não significa que funciona. Essa frase provavelmente vale para metade da vida de um escritor. Eu comecei a perceber isso porque Faces do Abismo não nasceu em 2024. Nasceu anos antes. Então, existiam ideias antigas, ideias que funcionavam quando eu era outra pessoa. Só que eu já tinha mudado. Minha forma de pensar mudou. Minha forma de escrever mudou. Minha forma de enxergar personagens e até mesmo o mundo real mudou completamente. E eu precisava transmitir isso através da história. Precisava que a história mudasse comigo. E essa talvez fosse uma das partes mais bonitas de escrever algo por tanto tempo. A obra guarda suas versões. Você consegue olhar para uma ideia antiga e perceber quem você era quando criou aquilo. E depois olhar para o que você escreveu anos depois. E depois você percebe que não é exatamente a mesma pessoa. E isso me leva a uma última grande lição. Uma que eu não esperava aprender enquanto escrevia fantasia. No começo, eu queria contar uma história. Era isso. Eu tinha um mundo, personagens, magia. Queria ver aquilo existindo. Mas conforme eu escrevia, percebi que histórias não ficam importantes por causa do que acontece. Elas ficam importantes por causa daquilo que significa para alguém. Arabelle tem um núcleo de mana poderoso. Isso é uma informação. Arabelle tá doente por causa desse núcleo. Isso já é um conflito. Mas existe uma pessoa que faria qualquer coisa para impedir que ela morra. Agora existe uma relação. E quando você junta essas coisas, aparece algo maior. Amor, medo, perda, escolha, sacrifício. A história começa a falar de coisas que não pertencem apenas a um mundo fictício. E eu acho que foi a maior surpresa para mim. Eu comecei criando fantasia, mas encontrei pessoas tentando sobreviver, pessoas tentando proteger quem amam, pessoas lidando com coisas que não conseguem controlar. Isso me fez perceber por que eu gosto tanto de histórias. Porque a gente não assiste uma história para ver outra pessoa viver. A gente assiste porque a gente quer reconhecer alguma coisa nossa. Pode ser uma decisão, pode ser um medo, pode ser uma relação, pode até mesmo ser uma perda. E escrever me fez perceber que isso faz parte de mim de uma maneira diferente. Quando você cria um personagem, você precisa se perguntar: o que dói nele? Mas depois vem uma pergunta melhor: o que ele faz por causa dessa dor? Porque sofrer não é personalidade. Todo mundo sofre. O interessante mesmo é o que cada pessoa faz com aquela dor. E isso começou a influenciar completamente a forma como eu penso de meus personagens. Eu não quero criar alguém apenas para ser forte. Quero saber o que acontece quando essa pessoa perde. Não quero criar alguém apenas para ser inteligente. Quero saber qual erro ela comete quando está desesperada. Não quero criar alguém apenas para ser bondoso. Quero saber o que ela faria para proteger alguém que ama. Porque é na contradição que o personagem começa a respirar. E talvez seja por isso que escrever um livro tenha sido tão diferente de criar um mundo. Criar um mundo me permitiu imaginar qualquer coisa. Escrever uma história me obrigou a escolher. E escolher significa aceitar consequências. Essa foi a grande lição. Toda a escolha narrativa cobra alguma coisa. Se um personagem é poderoso, existe uma consequência.
Se uma magia existe, existe uma consequência. Se alguém ama, existe uma consequência. E quando eu comecei a enxergar isso, o universo deixou de ser apenas um lugar cheio de coisas e começou a parecer alguma coisa mais viva. E eu acho que é isso que eu buscava desde o começo. Eu não queria criar Nexia, não queria criar magia, não queria criar personagens. Eu queria criar um lugar que parecesse ter existido antes de alguém abrir o livro. E talvez seja essa a parte mais difícil de todas. Fazer o leitor esquecer que existe um escritor por trás da página. Porque quando isso acontece, por alguns minutos, aquele mundo deixa de ser seu. Ele passa a ser do leitor. E foi escrevendo que eu entendi isso. E aqui eu quero abrir um parêntese. E talvez você esteja pensando, tá, mas depois de passar por tudo isso, o que você faria diferente? E eu te respondo, muita coisa. Isso não significa que eu acho que o livro deveria ser outra história. Significa que hoje eu sou outra pessoa escrevendo. Se eu começasse um projeto hoje, eu provavelmente estaria organizando muito melhor o universo antes de tentar transformar tudo em narrativa. Eu faria documentos separados, cronologia, personagens, regras, locais, conflitos. E principalmente, uma coisa que parece ridícula até você perceber a importância dela. Eu escreveria pensando no leitor desde o começo. Porque quando você cria sozinho por anos, você começa a achar que todo mundo conhece aquilo. Você usa um nome que já sabe quem é. Usa um lugar e já sabe o que aconteceu ali. Fala de poder e já sabe como ele funciona. Só que o leitor olha pra isso e pensa, quê? Quem? Onde? Por quê? E ele tá certo, a culpa não é dele, é minha. Essa foi uma das maiores mudanças na minha cabeça. Eu parei pra pensar, como eu consigo colocar tudo isso que sei num livro? E comecei a pensar em qual é a menor quantidade de informação que o leitor precisa para sentir o que eu quero. Essa pergunta economiza muita coisa e também melhora a história, porque a história não fica melhor quando você adiciona informação infinitamente. Às vezes ela fica melhor quando você remove. Isso vale para descrição, diálogo, explicação, personagem e vale até mesmo para o próprio mundo. Nem todo mundo precisa saber o que você criou. Foi mal, viu? Mas como fã, você quer mais. Mais do mundo, mais personagens, mais explicação, mais poder, mais passado, mais detalhes. Como escritor, você precisa perguntar, mas para o quê? Se aquele detalhe não muda nada, talvez ele devia ficar guardado. E isso não significa que ele seja inútil. Ele pode ajudar você. Só não precisa obrigar o leitor a carregar uma mochila inteira. Tem uma outra coisa que eu aprendi e talvez seja mais difícil de explicar. Escrever um livro não é sobre escrever quando você está inspirado. Na verdade, inspiração ajuda, mas ela não parece bater na porta todo dia, sabe? Tem dia que você olha pro documento e pensa, hoje vai. Aí você escreve 3 linhas, apaga 2, muda uma palavra, abre outra aba, e aí você percebe que tá pesquisando alguma coisa nada a ver com o que você estava escrevendo. E você tá no YouTube Shorts, scrollando mais uma vez. Isso também faz parte, porque existe uma versão romântica da escrita que o escritor senta, toma um café e palavras simplesmente aparecem. Mas na vida real, às vezes você senta com um café e recebe simplesmente o silêncio. E precisa escrever mesmo assim. Foi aí que eu entendi que terminar uma obra exige muito menos glamourosidade. Exige persistência. Não é tão bonito quanto falar sobre criatividade, mas é muito mais importante. Você precisa voltar para a história. Mesmo quando aquela cena não está funcionando. Mesmo quando você acha que ficou ruim. Mesmo quando começa a comparar o seu trabalho com algo que já existe. E isso é uma coisa importante, porque comparação é uma armadilha, especialmente perigosa para quem cria. Você olha para uma obra pronta, cheia de diretores e autores ao mesmo tempo, e compara com um rascunho seu. Isso é uma luta injusta. Você está comparando o bastidor de uma coisa com um palco de outra. E eu precisei aprender a continuar mesmo sabendo que o texto ainda não estava perfeito. Primeiro você termina, depois você melhora. E isso vale para qualquer coisa que seja um projeto criativo. Se você tenta deixar perfeito antes de terminar, existe uma boa chance de nunca terminar. Quando eu olho para Faces do Abismo hoje, eu não vejo apenas um livro. Eu vejo uma ideia que começou no final de 2020. Vejo um projeto que nasceu com meu primo e minha falecida irmã. Vejo anos de personagens, mundos, poderes e perguntas. Vejo uma versão minha tentando transformar tudo aquilo em uma história.
E vejo também tudo o que precisei aprender no caminho. Aprendi que criar um mundo não basta. Criar personagem precisa de escolha. Que poder precisa de consequência. Que explicar demais pode matar a descoberta. E aprendi que, às vezes, escrever é só aceitar que a história precisa deixar de ser exatamente aquilo que existia na sua cabeça. Mas, talvez a maior coisa que eu tenha aprendido até agora seja outra. Você não precisa saber onde uma ideia vai chegar para começar. Às vezes, você só precisa começar. Porque aquela brincadeira de 2020 virou um universo. Um universo virou uma história. E a história virou um livro. Agora eu quero saber de você. Tem alguma história aí que você começou há anos e nunca terminou? Conta aqui nos comentários. Se você curte esse tipo de vídeo sobre história, criação de personagens e cultura geek, se inscreve aqui. Tem muito mais vindo por aí. Eu sou o RV, você tá no Reino do Mestre. E até a próxima.